Quase me cortou, ainda bem que eu vi no caminho. Ana Luísa, você ficou brava comigo? Eu não fiquei brava com você, é que eu não tô achando muito coerente. O que você tá achando incoerente? É que tem algumas colocações que eu não concordo. Tipo, por exemplo, esse negócio de... eu sei que foi o Roberto que disse, mas eu não concordo. As pessoas que são brancas é, podem se considerar negras por causa que tem um engajamento no movimento. Eu acho isso muito errado. Eu acho que isso é tomar Talvez um eu lugar não, de fala que não é nosso. talvez eu não soube me colocar. Por isso que eu queria que ele tivesse aqui para ele dizer do jeito que ele falou, porque do jeito que ele falou não deu esse sentido que você entendeu que te incomodou, sabe? Tinham pessoas de cor na reunião e entenderam o que ele estava dizendo. Eu acho que talvez tenha sido no sentido de que pessoas brancas precisam usar seus privilégios para se engajar no movimento. Que eu acho que esse é o papel das pessoas brancas no movimento negro. Mas não de tomar o lugar de fala das pessoas negras, entende? Isso me deixa Entendo? muito incomodada. Entendi. Tá bom. Vou tomar mais cuidado com esse tipo de fala da próxima vez. Eu esqueci de olhar quantas pessoas que tinha. Alguém olhou? Parece que tinha mais de 20, se eu não me engano. O Josué mesmo não voltou ainda. Não, tá aqui no texto. O Josué não voltou, o Vinícius não voltou. Bom, vamos retomar. Mesmo enquanto não voltou todo mundo. E aí depois a gente vê. Aqui, o que eu estava falando é que o preconceito racial, ele tem implicações na estrutura psicológica das pessoas. Então, a diretora do Instituto AMA, ela é envolvida nesse estudo de saúde mental e emocional de pessoas negras que sofrem impactos psicológicos na sua autoestima por causa das atitudes racistas. E uma fala dela, ela disse que a exposição histórica, né, a condição de servidão, de serviçal, pode criar problemas de identidade em algumas pessoas. Quando é um caso de violência, muitas pessoas acabam se rebaixando. Então, um trabalho fundamental com essas pessoas, para nós, pessoal da psicologia, é exatamente resgatar a autoestima dessas pessoas, ajudar essas pessoas a resgatar a sua autoestima. Porque, segundo uma pesquisa realizada em 2003, 5.000 pessoas foram entrevistadas e 50% apresentou um nível de preconceito leve contra pessoas da cor negra e 25% indicaram uma condição média nessa discriminação. Então, exatamente por causa desses dados, esse Instituto AMA, chamado Psique e Negritude, ele quer trabalhar essas questões emocionais, essas questões psicológicas. Como que eles têm feito isso? Eles têm feito estudos, pesquisas, eles têm feito palestras, com o objetivo de quê? De diminuir, de reduzir o impacto que o racismo causa na vida das pessoas. E esse impacto é muito forte para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, esse tipo de estudo que eles já fizeram trouxeram para nós alguns impactos psicológicos, além da autoestima. O que mais que deve ser trabalhado? Então, nós vamos ver isso aqui agora. Quem vai falar sobre esse pedaço do texto aqui é uma mulher chamada Clélia Prestes. Ela escreveu um artigo intitulado Mulher Negra, Resistência e Resiliência. Inclusive aqui é um link, olha só. Isso aqui é um link para ir para o texto. O que ela disse?
Ela falou nesse texto dela sobre os tipos de danos causados pelo racismo em diferentes níveis, né? Que pode ser criar um problema de vulnerabilidade individual, social, institucional, a pessoa que trabalha no trabalho, numa instituição de estudos acadêmica, né? Então, os efeitos psicossociais do preconceito e do racismo, elas estão relacionadas há vários tipos de problema. Podem ser problemas interpessoais, podem ser problemas intrapessoais, problemas sociais. E isso interfere em quê, gente? Interfere em toda a vida de um indivíduo. Interfere na dinâmica psicológica, na sua individualidade, interfere na sua relação interpessoal e social, pode causar danos em diversos níveis. Então, ao relacionar o racismo e o preconceito, a gente tem que falar de dois fatores que são considerados as consequências psicológicas principais. A autoestima, que eu já falei agora há pouco, e a identidade. Porque quando a gente vai para a história, para história de livros, para histórias de heróis, a Adichie, no vídeo dela que eu pedi para vocês assistirem, até falou sobre isso, porque ela sempre gostou de ler desde pequenininha. Não existem heróis, não existem referenciais de identidade que são valorizados pela sociedade desse grupo. Então, os heróis, as pessoas bonitas, as pessoas inteligentes, são sempre colocadas como se tivesse um ideal de ego branco. Então, nesse sentido, o Walter da Mata, que é um mestre em psicologia social lá na Universidade Federal da Bahia, ele é integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Foi ele quem disse essa frase que eu acabei de citar, que não possui referenciais identitários valorizados na nossa sociedade. Então, essa questão de estereótipo de beleza também pode ser tido como um exemplo de preconceito. Lembra que a gente falou sobre isso em outra aula, sobre estereótipo de beleza, sobre padrão de beleza, que eu até mostrei um vídeo para vocês, e nós já falamos sobre a mulher gorda, a mulher magra, alta, baixa. Tinha um videozinho que a gente mostrou vários tipos e formatos de corpo feminino. Vocês lembram disso? Pois é, quando a gente vai falar de estereótipo de beleza, também pode ser um exemplo de preconceito. Até nós chegamos à conclusão naquela aula, eu me lembro, algumas pessoas chegaram à conclusão, porque não existe. Quem que criou o padrão de beleza? De onde veio esse padrão? Por que nós temos que obedecer a esse padrão? Então, os tipos de preconceito também estão envolvidos nessa falta de oportunidade de mercado de trabalho para os padrões de beleza. Inclusive, na Europa, há uma luta constante dos negros contra esses tipos de padrão de beleza europeu. Também é o que eu disse para vocês na aula passada, quando a gente fala bebê Johnson, que a gente pensa de um estereótipo de bebê. Então, a consequência disso, gente, do estereótipo de beleza, de acordo com o Walter da Mata, é que muitos problemas psicológicos podem ser desenvolvidos. Além da baixa autoestima, essas pessoas também elas vão se valorizar menos. Elas vão acabar, algumas vezes, acreditando que são inferiores, de tanto ouvir as outras pessoas falarem isso de forma direta ou indireta. E os principais transtornos que vêm sido estudados e encontrados nessas circunstâncias são a depressão, o alcoolismo, a ansiedade, a autodepreciação e a síndrome do pânico. Todos esses transtornos, todos esses problemas psicológicos estão surgindo do racismo. Outra problemática que esse psicólogo apresenta é que a maioria das teorias utilizadas pelos profissionais da área da psicologia tem origem em países europeus e americanos.
E, às vezes, existem poucos dados nesses testes, nessas ferramentas, também, para entender o legado cultural das outras culturas, do povo asiático, dos povos indígenas, dos povos africanos. Nesse sentido, olha só a observação que ele faz. Ele diz que as formas de subjetivação da população de baixa renda do Brasil têm forte influência das populações africanas e indígenas. E elas acabam sendo vistas como uma expressão comportamental inadequada, são vistas como patológicas. Então, é preciso que os psicólogos saibam identificar o racismo e que entender que o racismo existe na nossa sociedade e que isso afeta de forma decisiva a nossa forma de compreender o mundo. Então, é muito sério isso, e é por isso que eu trouxe esse texto para a gente discutir. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa antes de eu continuar? Todo mundo caladinho? Então tá. Quero. Segundo um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria, eles fizeram uma estimativa, né? Tem que esperar a moto passar. Em hospitais psiquiátricos. E aqui no texto do jornal está dizendo que os sujeitos negros permaneceram em média 71 dias internados no hospital psiquiátrico, enquanto os de cor parda 20 dias e o de cor branca 20 dias também. Aí eles chegaram à conclusão de que essas pessoas não recebem visita, não têm um familiar ou um amigo que dá assistência para eles e que, portanto, eles podem enfrentar uma sensação de desamparo maior. E segundo um outro estudo realizado por 3 autores, ou citado em 3 momentos diferentes, o Costa, o Souza e o Fanon, eles falaram, portanto, da distorção de identidade, que é possível a gente pensar nos efeitos psicológicos do racismo, prejudicar o corpo, prejudicar a mente e prejudicar a identidade. Porque essa idealização de ser branco, às vezes, pode atuar no imaginário social. Eu fico pensando nesse momento, pessoal, principalmente nas crianças. Ontem eu vi um vídeo no Rio de uma menininha que a mãe postou, que ela tem um cabelinho cacheado e o cachinho só fica baixo se ficar molhado, né? Então, o cabelinho dela, quando seca, ele cria um volume mais alto. E aí, uma criança da escola dela, ou a professora, eu não lembro bem, falou que o cabelo dela estava muito alto e que era para ela amarrar, que era para ela fazer alguma coisa antes de ir para a escola. Aí a mãe tomou as dores da filha, né, e foi na escola para tirar satisfação, e ela pôs esse vídeo da menininha chorando, de cabelo molhado, de lacinho, a menininha chorando, fala assim: agora eu tô bonita, agora a tia fulana vai falar que eu tô bonita, meu colega vai falar que eu tô bonita, porque meu cabelo tá baixo. E aí depois, gente, apareceu uma parte no vídeo que eu não concordei muito com a atitude da mãe. Vamos ver se vocês entendem o que eu quero dizer. Porque aí, no final do vídeo, mostra a menininha acordando em casa. Então, o cabelo dela está seco, não está molhado. E aí, ele está armado, os cachinhos estão armados e ela está com o cabelo alto. E aí, ela fala assim: filha, você quer fazer uma ligação para sua coleguinha, uma ligação de vídeo? E ela fala assim: então tem que molhar meu cabelo, mamãe. Ela fala: filha, a gente já conversou sobre isso. Você é linda do jeito que você é. Não precisa molhar o cabelo para ficar bonita. E a menina chora. O que eu achei ruim? É que a mãe ficou forçando a criança a aceitar. Ela ainda não tinha autoestima considerada forte, né? Alta.
E a mãe querendo elevar a autoestima da filha, só que um pouco na força, um pouco na pressão, assim. E eu fiquei incomodadíssima, porque a menininha chora no vídeo. Ela chora e fala, eu quero molhar o cabelo antes de fazer o vídeo, mamãe. Ela fala, filha, o tanto de mensagem que você recebeu. Repete com a mamãe, eu sou linda, o meu cabelo é lindo. E ela repetia chorando. Mas eu pensei, gente, por que não molhar o cabelo? Porque ela está pedindo, ela vai se sentir mais confortável de cabelo molhado, e até ela ter essa condição de ser forte de cabelo molhado ou de cabelo seco, por que não deixar? O que vocês acham? Alguém assistiu esse vídeo? Assistiu, não? Professor, entra até igual a coisa que a senhora falou, né, no semestre passado, na parte de desenvolvimento humano, né? Dependendo da parte da infância, eles são muito levados em relação aos outros do que eles mesmos, né? Igual a senhora falou, fazendo isso coloca num sofrimento desnecessário. Sim, eu também, eu achei que foi assim, agressivo, sabe? Eu penso assim que se a menina já tivesse vencido, ou se ela tivesse uma postura mais tranquila, mas eu achei que foi muito agressivo no sentido de expor a criança, inclusive está na internet. A menina está muito chateada. Bom, é porque eu acho que essa mãe quer, de verdade, processar essa pessoa que fez a filha dela pensar isso, a escola, sei lá quem que ela quer processar por causa dessa discriminação que a filha dela passou na escola, né? E a gente sabe que, inclusive, a Adish fala no vídeo, né? Do preconceito que as pessoas têm, tanto é que quando ela lia histórias, os livros que ela lia, e depois quando ela começou a escrever, ela sempre configurou os personagens como brancos, os heróis. Então, a gente percebe que essa consciência racial, ela é muito enraizada, e isso pode provocar uma distorção da identidade. Então, é um problema também, consequência também da questão do racismo. E aqui, esse texto encerra falando que as formas de preconceito ainda estão racial, ainda estão enraizadas na nossa sociedade, e é preciso que a população se conscientize de que ainda é uma realidade e que ainda existem vítimas desse tipo de situação preconceituosa, e que, como pessoal da psicologia, nós precisamos perceber que, apesar de frágil, de delicado, frágil não, apesar de delicado, esse assunto ainda precisa ser abordado, não somente em discussões, mas no sentido de pesquisa, no sentido de abordar o assunto, discutir, para que as pessoas sofram menos em relação a esse tipo de assunto. E também a gente, de alguma forma, tentar alcançar essas pessoas, fazer alguma coisa por essas pessoas. O que vocês acharam desse texto? Meu Deus, vocês estão me deixando preocupada hoje. Muito bom, professor. O Anderson. Nós temos outro assunto para começar, nós não vamos terminar a aula agora. Eu queria terminar a respeito do preconceito, que a gente começou a falar na aula passada e não terminou. Quem não assistiu o vídeo da Adish, assista, por favor, porque é importante, é um vídeo interessante, eu gostaria que vocês assistissem. Mas nós vamos mudar de assunto, nós vamos falar de uma outra teoria, e eu quero mudar aqui, portanto, o local onde eu estou compartilhando com vocês, porque nós vamos falar de um outro assunto que está logo em seguida a maioria dos livros de psicologia social, quando a gente fala de comportamento, atitude, preconceito, também fala sobre isso aqui, que é a dissonância cognitiva. Alguém já ouviu falar nessa teoria? Teoria da dissonância cognitiva? Nunca ouviu falar, não? A referência bibliográfica para essa teoria
ela existe em vários livros de psicologia social. Só um momento que eu vou pôr o computador na tomada. E no livro do Myers, ela está entre as páginas 119 e 134. Eu coloquei essa referência aí no rótulo referência no AVA, tá? Então, se alguém tem acesso ao livro, ou a outro livro de psicologia social também, pode dar uma olhadinha no índice, que essa teoria é muito conhecida dentro da psicologia social. Então, todos os livros que falam sobre psicologia social têm essa teoria da dissonância cognitiva. Então, vamos lá. Quando a gente fala de atitude, o que é atitude dentro da psicologia social? É um determinado comportamento que a gente tem, uma ação, né? Porque quando a gente fala a palavra atitude, a gente lembra que vem de ação. Então, a atitude, ela é a concretização de uma intenção. Então, a gente pensa que quer fazer alguma coisa e quando a gente faz, essa ação tem o nome de atitude. Então, a atitude é a norma de procedimento que leva a um determinado comportamento. É a concretização de uma intenção, de um propósito. As nossas atitudes, elas possuem 3 componentes. As nossas atitudes, elas são cognitivas, elas são afetivas, elas são comportamentais. Então, todas as nossas atitudes têm esses 3 componentes, seja positiva, seja negativa. E aí nós chegamos então para falar sobre o que seria então essa dissonância cognitiva. Talvez o nome é complicado, mas quando eu explicar vocês vão perceber que é algo bem simples. O Festinger, foi ele quem publicou um livro sobre a teoria da dissonância cognitiva. Então, toda vez que falar esse termo, a gente vai lembrar desse moço aqui, desse senhor aqui, que é o Leon Festinger, que em 1957 publicou essa teoria. Sobre o que essa teoria fala? Ele foi o primeiro a estudar o fenômeno o funcionamento, aliás, desse fenômeno. E ele transformou a sua teoria em uma das teorias mais importantes da psicologia social, que é a teoria da dissonância cognitiva. Então, vejam só a importância de abordarmos esse tema, né? Porque é um dos temas mais conhecidos dentro da psicologia social. Ele foi um psicólogo norte-americano, ele desenvolveu vários estudos na área da psicologia infantil, da psicologia experimental, da psicofisiologia. Ele desenvolveu alguns estudos sobre comunicação social, sobre dissonância cognitiva, que é o que nós estamos conversando aqui, e provavelmente das teorias dele é a mais forte, a mais conhecida. Ele faleceu em 1989. Para a gente explicar sobre a dissonância cognitiva, esse slide aqui fala sobre um filme. Mostra a cena de um filme e explica o que acontece baseado na teoria da dissonância cognitiva. Os principais personagens desse filme, que se chama Natural Born Killers, que são assassinos naturais, nascidos para matar, uma coisa assim, do Tarantino. Então, vocês sabem, gente, quando a gente fala de filme do Tarantino, vai escorrer sangue, assim, né, na tela. Conta a história de 2 pessoas que são vítimas de infâncias traumatizantes e eles se conheceram, esse casal aí. Eles são um casal apaixonado, amantes, né? E assassinos em série. E eles acabam sendo glorificados pela mídia, não é média não, está escrito errado aí. E de uma forma irresponsável, lógico, a mídia acabou fazendo um glamour em torno do nome desses 2 assassinos. Eu vou passar então o trailerzinho do filme para vocês terem uma noção, para a gente conversar sobre o conceito de dissonância cognitiva.
Ah, e antes disso eu tenho que compartilhar o som. Vocês estão ouvindo? Platoon. Wall Street. Born on the 4th of July. JFK. Oliver Stone's vision has changed the way we saw our past. Now he takes a look at where we are and where we're going. And you'll be shocked at what he sees. Mickey and Mallory. Feared by thousands. I love you so much, baby. I love you. Watched by millions. We're fate. Can't stop fate. Nobody can. It's kind of like the Twilight Zone or something. Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., and Tommy Lee Jones. What do you have to say to your fans? You ain't seen nothing yet. Natural-born killers. In the media circus of life, they were the main attraction. Como é que eu saio daqui, Jesus? Uai. Aqui. Bom, gente, eu quis mostrar para vocês o trailerzinho para a gente entender o ponto central da teoria. O que é dissonância cognitiva? Dissonância, a palavra vem de destoar, parece que não combina, mas é cognitiva. Então, o que é? Quando o indivíduo apresenta duas ou mais cognições, ou seja, duas ou mais formas de raciocínio, que elas são relevantes, elas são fortes para ele, mas elas são inconsistentes entre si, podem inclusive ser contraditórias. Então, o sujeito, ele experimenta um desconforto. Então, a sua atitude, o seu comportamento vai acontecer de uma maneira para diminuir essa dissonância. Então, o ponto central da teoria é que nós devemos buscar sempre um estado de harmonia entre as nossas cognições. O que a gente exemplifica no filme? É que no trailer não deu para ver, de fato, esse esqueminha aqui, né? Teria que ser visto o filme todo para a gente entender. O jornalista, ele condena os assassinatos de duas pessoas, daquele casal lá, ele condena. No entanto, o próprio jornalista comete um assassinato. Tá vendo que ele primeiro condena uma atitude e depois ele faz a mesma atitude? E aí ele é confrontado com o fato de ser um assassino. Para nós, talvez fique um pouco complicado a gente entender esse exemplo, porque nós não assassinamos ninguém e nem condenamos ninguém por ter sido assassinado. Mas quantas vezes acontece da gente condenar, julgar, condenar no sentido de julgar, falar mal de uma atitude de uma pessoa, e depois a gente ser pego fazendo a mesma coisa? E quando a gente cai em si e fala, caramba, eu estou fazendo a mesma coisa que eu condenei lá atrás, que eu julguei lá atrás errada. O que é isso? Quando eu enfrento esse tipo de impacto, assim, essa conscientização da minha atitude, isso é a dissonância cognitiva. Talvez venha esse peso, venha esse mal-estar, no sentido de eu estar sentindo duas coisas antagônicas.
e de eu ter, não só sentindo, mas eu ter trazido para minha atitude duas coisas antagônicas. Primeiro, eu condenei, eu julguei como negativa, como errada, e pouco tempo depois, ou muito tempo depois, não interessa o hiato aí, eu cometo a mesma atitude. O que que significa isso? Como que eu vou resolver essa dissonância, essa talvez culpa, né, de ficar sentindo? Talvez a gente não traga para a atitude, mas a gente pode ser pego pensando em fazer, planejando agir da mesma forma. Quando é assim, talvez seja mais fácil de resolver, porque aí eu posso cair em mim mesma e pensar, nossa, não, eu tinha condenado essa atitude há um tempo atrás, então eu não vou fazer a mesma coisa. Poxa, onde que eu tô com a cabeça? Então pode ser que seja fácil de controlar. Mas e quando acontece a atitude? Como resolver essa situação? Nós temos, então, como eu acabei de exemplificar, tipos de dissonância. Tem uma dissonância pós-decisão, que é quando eu já cometi a atitude, então não tem jeito mais de eu voltar atrás na minha decisão. E tem o comportamento contra-atitudinal, que é quando eu penso em fazer, mas eu não tomo aquela atitude, eu acabo agindo exatamente contra, mesmo tendo pensado na possibilidade de agir. Vocês estão me entendendo? Alguém faz um sinal de fumaça? Ok, obrigada. Tem mensagem no chat falando que não entendeu. Qual parte? Qual parte, Isabela? A parte dos tipos de dissonância. É porque eu passei muito rápido, porque eu acabei de falando o exemplo antes de chegar no slide. Deixa eu repetir mais devagar, então, vai ficar mais fácil de você entender. Tipos de dissonância. Dissonância pós-decisão. Eu pensei e agi de acordo com um pensamento anterior lá atrás que eu tinha julgado errado, julgado absurdo, nunca... Que absurdo você fazer uma coisa dessa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, que a gente estava falando, o exemplo do filme, que é sobre assassinato, né? Então talvez fica mais difícil de a gente entender. Vamos dar um exemplo de... mais atual, mais possível no dia a dia de vocês. Traição. Talvez você pense assim, que absurdo trair alguém. Eu acho um absurdo o fulano trair, a fulana, minha amiga, traiu o namorado dela. Todo mundo hoje trai e ninguém respeita o companheiro ou a companheira. Eu acho isso um absurdo. Passa um tempo, o seu relacionamento está morno, o seu relacionamento não está legal, de repente você desperta a atenção para uma outra pessoa e você se pega na tentação de ficar com essa pessoa. Epa, mas você tem um namorado, um companheiro, uma companheira. Então você entra numa dissonância no sentido de que, eu disse que era um absurdo trair e que eu jamais faria isso. 2, agora eu já estou quase querendo trair. Se eu chego a trair e depois que eu trair, eu percebo a burrada que eu fiz, caramba, eu disse uma vez que era um absurdo trair e eu mesma caí nessa armadilha e traí o meu namorado. Essa dissonância que aconteceu é uma dissonância cognitiva porque é uma contradição dentro da sua cabeça, ela é pós-decisão. Você decidiu já, você já fez, e aí agora que você percebe a burrada que você fez. Agora, se você pensa em trair, fica com vontade de trair, e aí você cai em si e fala, não posso fazer isso, eu tenho que conversar com o meu companheiro, com a minha companheira, porque se eu tô com essa vontade, tem alguma coisa errada, eu preciso dar um jeito, eu não posso sentir essa vontade, tá faltando alguma coisa, tem que preencher uma lacuna. Não, eu não vou fazer isso, eu já disse que eu era contra, como que eu vou fazer antes? Então, esse comportamento seu vai ser contra essa atitude. Apesar de desejar, você não vai concretizar esse pensamento. Ficou mais claro, Isabela?
Ela respondeu no chat, alguém traduz para mim. Ela disse que entendeu agora. Beleza. Então, para a gente resolver a dissonância, a gente tem que, talvez, tomar algumas atitudes, tomar alguns cuidados. A gente, talvez, tem que alterar o nosso comportamento. Então, isso seria no caso de pensar em cometer alguma atitude, algum ato, e não concretizar. Então, a minha cognição, o meu pensamento, ele está dissonante. Eu penso que é errado, mas eu tô com vontade de fazer. Gente, isso aqui na psicanálise é super fácil da gente explicar. É um conflito entre id e superego. O id quer, deseja, mas o seu superego tá lá falando, não pode, é errado. Então, tem um conflito mental, tem um conflito psíquico, né? Para harmonizar isso aí, eu vou ter que talvez tentar justificar, porque nem sempre não trair traria conforto. Talvez a parte minha interna que quer trair fala muito forte, fala, eu já fui traída, por que não trair? Então, eu posso tentar justificar para, inclusive, mudar a minha cognição. Se alguém algum dia for conversar com você e fala, poxa, mas você sempre falava que não podia trair, que era um absurdo trair, agora você traiu? Aí você tem até uma justificativa, né? Você fala, mas todo mundo trai, eu fui traída. Então, você já consegue justificar uma mudança na sua cognição. Ou você pode procurar justificar acrescentando novas cognições, novas saídas, novas possibilidades. Eu vou tentar justificar a minha vontade ou a minha ação de não. Talvez seria mudar a minha atitude, não frequentar mais o lugar que eu frequento, que eu vejo aquela pessoa, não bloquear essa pessoa nas minhas redes sociais, para eu não ter contato com a tentação. Então, isso talvez seria acrescentar uma nova cognição. E a relação do filme com a teoria, eu acabei fazendo lá atrás, né? É relacionado com a dissonância em si. A teoria em si é bem explicitada no filme, mas como eu disse para vocês, nós não vamos nos ater a essa parte, porque nós não vimos direito o filme e aquele trailer não ficou muito claro. Argumentos da teoria que fala que a gente faz isso o tempo todo e não sabe, não tem consciência disso. Então, é por isso que é importante a gente entender a teoria da dissonância cognitiva, porque é algo comum no nosso dia a dia. Talvez evitar dissonância e procurar consistência. Quando nós temos princípios, valores bem arraigados, nós tenhamos menos contato com dissonância cognitiva. A gente já tem um comportamento mais padronizado, no sentido de não precisar ter muita luta interior. Pessoal, tá faltando alguns segundos, e falta também esse slide, um restinho ali, para a gente encerrar. Então, eu vou encerrar esse link, e vocês voltem comigo só para eu fazer o encerramento da aula, tá bom?